Olá, povo abençoado de Deus. Nós estamos aí mais uma vez para gravarmos aí uma mensagem da parte de Deus no canal Evangelho Sem Máscaras. Nós dizemos com muita tranquilidade que é da parte de Deus, porque nós estamos numa luta contra as heresias, contra as mentiras e os enganos das seitas religiosas. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, você não pode perder. Nós vamos falar sobre a graça de Deus, como é a graça de Deus realmente e como tem sido ensinado ou praticado nas seitas religiosas a graça de Deus. Mas antes, eu já peço a você que é inscrito, já vai dando o joinha aí na confiança. Você que é inscrito, que ainda não apertou o sininho das notificações, aperte agora aí. Deixa aí em todas as notificações, porque fazendo isso você vai nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. E eu vou já pedir a você que não é inscrito, que na confiança você se inscreva. Mas se você não conhece o nosso trabalho ainda, assista o vídeo todo e, findando a mensagem, findando o vídeo, você entender que o que eu tenho falado está dentro daquilo que a palavra de Deus ensina e você é um cristão, independente de qual denominação você siga, você se inscreva, aperte o sininho das notificações, dá o joinha e durante o vídeo, você que estiver assistindo o vídeo, comenta como você entende a graça de Deus dentro do assunto que vai ser falado, comenta como que você havia aprendido, se você está entendendo como eu vou explicar aqui, como tem sido o seu entendimento de graça de Deus. Esse assunto, irmãos, é um assunto extremamente importante. Eu estou aqui fora do meu estúdio, mas eu não posso deixar de partilhar com vocês esse assunto, que vem de uma maneira necessária nesse momento. Nós já temos falado um pouco em cada vídeo sobre a graça de Deus, mas hoje nós precisamos afunilar esse entendimento. E eu trago aqui a experiência de um homem que vivia atormentado. Ele era cristão, era devoto, ele vivia dentro das práticas que a sua instituição ensinava, mas ele vivia em uma busca, em um temor, em uma ansiedade muito grande, porque ele não sabia o que era salvação. E quanto mais ele buscava, quanto mais ele lutava para ser salvo, mais dúvidas perecia sobre ele. Até o dia que o entendimento de graça veio para ele. E a partir daquele momento, ele teve que tomar uma decisão que mudou a história da humanidade, mudou a história da Igreja Ocidental. Esse homem é Lutero. Eu sei que os nossos irmãos católicos, eles têm uma aversão a Lutero, mas a experiência de Lutero, ela não pode ser deixada de lado da busca de um homem que queria algo mais para a sua vida. De um homem que não estava se contentando em fazer e nunca se sentir seguro. Meus irmãos, e a experiência de Lutero, talvez não nas mesmas proporções, talvez não na mesma intensidade, é a experiência de muitos cristãos que estão hoje dentro das seitas religiosas, que estão dentro dos movimentos neopentecostais, dentro da doutrina da prosperidade e outras mais. E eu vou explicar por quê. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos dá um entendimento de graça. Paulo, no capítulo 2, versículo 8 da carta aos Efésios, ele vai nos falar um conceito que talvez seria o mais completo de todos. Mas nós temos muitas passagens que vão nos ensinar, que vão nos doutrinar sobre graça. Eu sei que se eu perguntar, inclusive eu pergunto agora a você que está assistindo agora, o seu entendimento de graça, que graça é o favor imerecido, que graça é um favor que você não merece, é isso que você aprendeu também? Porque foi isso que eu aprendi na teoria, que graça é algo que eu não mereço, que é a manifestação do próprio Deus amando a nossa vida e operando em nós uma salvação.
não por merecimento, porque nós estávamos condenados e o que nós merecemos é a condenação, de acordo com a palavra de Deus. O pecado que estava sobre nós nos colocou em uma condenação eterna. Então, a Bíblia diz que não havia nenhum justo quando Deus olhou da eternidade. Então, não há justos no mundo. Não há pessoas no mundo que são inocentes. Todos pecaram. Diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Todo homem pecou e foi arrancado da glória de Deus. Perdeu-se o direito à glória de Deus. Então, nós somos pecadores. E vem Deus, Ele manifesta a sua salvação em favor da nossa vida através de Cristo. E Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a salvação ela é pela graça mediante a fé. Olha bem. Então, a salvação é um favor imerecido que o homem ele vive apenas pela fé. E ele diz assim: não vem das obras, não vem de vós, não é você que faz, não é o que você realiza, não é o que você pratica que vai te dar salvação, para que ninguém possa se orgulhar. Meus amados, não vai ter do céu alguém batendo no peito orgulhoso, dizendo: olha, eu estou aqui, eu cheguei, mas eu busquei, eu paguei o preço, eu fui fiel a Deus. Tira isso da cabeça. Salvação não é mérito do homem. Ninguém, não há nenhum homem que poderá chegar um dia na eternidade, bater no peito orgulhoso e dizer: eu fiz, eu jejuei, eu orei, eu busquei. Ao contrário, nós vamos encontrar Jesus falando lá na carta, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que pessoas vão chegar para Jesus se justificando. Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, não há justificativa para a salvação. Lutero lutava com isso no seu interior, porque ele fazia e ele não se sentia salvo. Até um dia que ele leu lá: o justo viverá da fé, aquilo começou a despertar dentro dele. Espera aí. Então, o justo, aquele que é justificado diante de Deus, vive pela fé. Eu estou vivendo por obras, eu estou fazendo, eu estou jejuando, eu estou em altas noites de vigília. Ele entendeu que aquilo não ia dar salvação para ele, que ele precisava de crer apenas em Cristo e na sua graça redentora. Os inscritos do meu canal, a maioria, não todos, mas a maioria sabe que eu fiz parte de uma seita religiosa durante 22 anos da minha vida. Eu e a minha família. E essa seita, que se chama ICM, Igreja Cristã Maranata, ali eu posso dizer que Deus me sustentou durante todo o período que eu estava ali, porque eu estou de pé. E se eu estou de pé, é porque alguém me sustentou. E não foram os pastores de lá, não foi o presidente da instituição, e não foi também a instituição. Porque a minha salvação, ela não vou dar a glória dela para homem nenhum e nem para instituição nenhuma. Eu não vou dar a glória da salvação que está sendo operada em mim a uma instituição religiosa, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. Eu vejo pessoas dizendo: eu devo tudo a essa obra. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Porque, meus irmãos, um dos solas da reforma é: somente a Deus glória. Somente Deus é digno de honra e glória e louvor pela salvação que é operada em nós. Nenhum outro nome debaixo do céu, nenhum outro nome, nenhum dos que viveram, dos que estão vivos e dos que viverão. Somente Cristo. A palavra de Deus nos diz isso. Então, eu não vou atribuir a uma plaquinha de igreja que começou em 1967 para falar que foi ela que sustentou a minha salvação. Eu seria um louco, como tem muitos loucos lá. Mas uma das razões que nos levou a começar a ter coragem
para tomar atitudes, foi um pouco do sentimento que Lutero teve naquela época da Reforma. Porque, meus irmãos, como é a salvação dentro da ICM? Prega-se salvação pela graça. Meus irmãos, eu vou falar uma palavra aqui forte. Forte. O inimigo das nossas almas, o diabo, vosso adversário, diz a Bíblia, lá na segunda carta de Pedro, que ele está como um leão querendo devorar, rodeando. Tem muitas pessoas achando que o diabo vai aparecer de chifre, com um garfo na mão, com um rabo de ponta, com um olho saindo fogo e fedendo enxofre. Esquece disso. A maior manifestação demoníaca hoje está dentro dos púlpitos. Está nos falsos pastores, os mercenários da fé. Porque ele não entra e nem deixa os outros entrarem. Foi Jesus que falou isso dos fariseus. Jesus disse com os fariseus: vocês não entram e nem deixam outros entrarem. Então, o grande instrumento maligno hoje não é mulher, não é dinheiro, são os falsos pastores que estão seduzindo multidões e muitas das vezes levando para a condenação eterna. Toda a religião cristã fala de graça, mas na prática estão vivendo uma coisa muito diferente. E eu vou mostrar isso aqui. Então fala-se da graça dentro da igreja ICM, como fala dentro de outras igrejas também, inclusive dentro de outras seitas religiosas. Mas a prática é muito diferente. Por quê? Existe um jargão dentro da ICM que chama OBDC, essas 4 letras, que quer dizer o seguinte, que você, para agradar a Deus, você tem que obedecer. Pasmem, não obedecer a palavra de Deus, mas obedecer o que o presbitério manda. E diga-se de passagem, quando fala presbitério, está falando da verdade do presidente da igreja. É ele que manda, ele é o Papa, a palavra dele é infalível, ele é inquestionável e não há quem possa questionar, porque todos lá acreditam que aquilo que ele fala é da mesma forma que o Papa é para os irmãos da Igreja Romana, o presidente da Igreja ICM é para os adeptos também da igreja, os nossos irmãos ali. Veja bem, e ali, na prática, você tem que obedecer. E obedecer ao quê? Fazer jejum de 0 às 9 horas, isso mesmo, começa meia-noite, vai até às 9. Semana, vai ter uma semana que tem que fazer madrugadas. A madrugada lá é uma oração de 10 a 15 minutos, 6 horas da manhã, lá no templo. Não pode ser em casa. Isso foi cortado mesmo, todos os pastores têm um entendimento uno. A madrugada não pode ser realizada dentro de casa, porque ela, para ser ouvida, tem que ser lá no templo, porque foi revelação de Deus. É assim que eles dizem. A outra semana é um culto ao meio-dia e assim vai. E mais algumas atitudes que tem que ser feitas lá. Por exemplo, nesse atual contexto, a ICM ela adotou a prática do uso de satélite, de uma transmissão ao vivo dentro de todas as igrejas. E ela ocorre no domingo pela manhã. Há algumas igrejas de lá, não são todas, porque eu não posso falar por todas, mas eu tenho notícia de muitas que estão fazendo isso, que veio uma ordem o seguinte: se você não participar da escola bíblica dominical, assistir o pastor satélite, assistir o pastor Toshiba lá, que normalmente é o presidente da igreja, é uma exaltação do homem, na verdade, você não pode ter funções nenhuma na igreja. Você pode até ter o título, mas você não pode fazer nada. Você é obrigado, é isso mesmo a palavra, obrigado a participar. E o presidente da igreja muitas das vezes pregou e prega que se você não obedece ao presbitério, você é desobediente, e o pecado da desobediência equivale ao pecado da feitiçaria, você também não vai entrar no céu. Por exemplo, você está numa consagração, num jejum de meia-noite até 9 horas da manhã. Por algum motivo, faltando 10 para as 9, você esquece, quebra o jejum. 9 horas, Jesus voltou. Você não vai subir
para o céu. É isso mesmo. Então, qual é a prática? A teoria é salvação pela graça. Na prática, é salvação pelas obras. Quais obras? Ir na madrugada, fazer jejum, obedecer ao presbitério, fazer a limpeza da igreja, participar da escola bíblica dominical, ir no Manaim. São requisitos básicos para quem quer ser membro atuante dentro da igreja. Meus irmãos, olha bem. E quando eu digo que a minha experiência é uma experiência muito parecida com a de Lutero, está justamente nisso que eu estou falando com vocês. Quantas das vezes eu senti esse peso? Meu Deus, mas às vezes eu ouvia, né, a mensagem, se quebrar o jejum faltando 10 para as 9, Jesus volta. E quantas das vezes eu ficava ali orando, pedindo a Deus, não volta hoje, Jesus, porque às vezes por algum motivo, ou até por fraqueza mesmo, não vou me desculpar aqui não, eu não conseguia cumprir aquele monte de ritual, porque é um monte de ritual, é culto 7h30, tem semana culto ao meio-dia, culto 6 horas da manhã, jejum, é um ritual, é uma pressão para que as pessoas... E tem uma coisa, se você tem função lá dentro, você tem que participar de tudo que você puder. Nós temos testemunhos diversos de pessoas que foram afastadas da função porque não podia participar no meio da semana por algum motivo e o pastor não achava justificável, tira a pessoa da função. Então, é uma lei, é obrigado a participar, não é graça. Na verdade, irmãos, eu não posso parar o meu canal. Eu tenho esperança de que algumas pessoas que estão lá possam assistir os nossos vídeos e pelo menos dar uma chacoalhada assim, largar de ser imbecilizado, de ser doutrinado, largar de ser idiotizado. Porque, meus irmãos, é uma coisa doentia. Não há. E às vezes você conversa com alguém, a pessoa vai virar para você, para uma aparência de cristão, eu tenho certeza da minha salvação. Mas quando ele fala isso, sabe o que ele pensa? Eu estou fazendo madrugada, eu estou obedecendo o presbitério, então eu tenho certeza da minha salvação. Pobre e miserável criatura é pensar que eu vou ser salvo porque eu estou cumprindo aquilo que o presbitério está mandando. Como outras seitas, por exemplo, eu conheço pouco ainda de outras seitas, a gente vem estudando. Poderia citar a Adventista do Sétimo Dia. Se você não guarda o sábado, isso é pregado publicamente, né? Invenção de membro que contou. Nós temos vídeos públicos na internet, eles falando, você tem que guardar o sábado e tem que ser membro porque senão você não vai alcançar a graça, e assim outras seitas religiosas. Quer dizer, o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te salvar. A graça é uma teoria vazia, porque a prática é um peso religioso, é um fardo de ordenanças religiosas. Você não pode isso, não pode aquilo. Nós temos um inscrito do canal, me contou um testemunho, e ele disse que ele foi disciplinado porque ele não podia ir do culto no meio de semana, ele era instrumentista naquela igreja, e ele foi disciplinado, perdeu a função, porque o pastor falou, olha, você não está vindo no meio de semana, você também não pode ser usado final de semana. Nós temos testemunho de pessoas que foram afastadas porque deixou uma barba crescer um pouco. Não pode. E é interessante, irmãos, que quando a gente está lá, a gente fala, poxa, não está na Bíblia isso, mas é a ordenança da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Mas é isso mesmo, você é obrigado a obedecer. Porque a salvação dentro de uma seita religiosa não é pela graça, é por aquilo que você faz. Você está sempre fazendo, começa o ato, aí eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Então, para ser salvo, você começa agora a brotar dentro de você atitudes suas. Aí, dali a pouco, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de frequentar certos locais. Tudo na salvação está relacionado ao que você faz e não aquilo que Cristo fez. Aí eu vou para a palavra, a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas você tem que obedecer às normas
E tem uma coisa, é uma mentalidade muito difícil de abandonar. Você não pode parar de ver esse vídeo agora, que você vai ficar no meio do caminho. Já estou terminando, eu peço a você qual é o seu entendimento de graça, escreva aí, comente aí, porque vai nos ajudar a entender qual é o público que está participando conosco. Então, não é o que eu faço, salvação é favor e merecido, não tem. Pastor, então a minha vida eu vou levar de qualquer maneira? Isso é problema seu. Agora, aí entra uma questão, meus irmãos, que é aí que está a questão da maravilha da salvação. Se é o Espírito de Deus que me convence, onde o Espírito Santo foi morar no dia que eu comecei a minha fé dentro de mim? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados. Nós fomos, olha bem, selados para o dia marcados. Nós temos um selo de Deus na nossa vida. Agora, nesse processo de salvação, eu não faço nada para ser salvo, porque eu já sou salvo. Nesse processo, meus irmãos, há um relacionamento com Deus. Nesse processo, há um relacionamento de intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, é que o Espírito Santo começa a te convencer de algumas práticas a qual você não deve mais viver. Então não pode ser o pastor e não pode ser o líder religioso, não pode ser o irmão que deve te dizer o que você tem que parar de fazer ou continuar. O que tem que ser pregado é a palavra de Deus. E na palavra o Espírito Santo opera. E não é a palavra na interpretação daquela instituição. A palavra na sua letra crua. O Novo Testamento, irmãos, ele é muito claro. Os mandamentos de Jesus no Novo Testamento são muito claros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que nós manifestamos o verdadeiro amor a Deus? Amando o próximo. Isso João disse. Olha, você que diz que ama seu irmão, que vê, que está do seu lado, não consegue amar, que diz que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão que está do seu lado, né? Você é um mentiroso. Porque como que você pode amar o ser que você nem vê, se você não consegue amar o irmão que está sentado do seu lado, transferindo calor humano para você? Então, a forma de nós manifestarmos amor a Deus não é obedecendo o presbitério. Isso é tolo. Isso é tolice de homens que quer dominar a mente do homem. É uma lavagem cerebral que te coloca um cabresto, um arreio e agora te conduz para cá, para lá e faz o que quer. A graça, meus irmãos, é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Que coisa linda, irmãos, que é a graça de Deus. Você, numa intimidade com Deus, o Espírito Santo começa agora a trabalhar na sua vida. Trabalha aqui, trabalha ali, e ele vai trabalhando de tal forma, presta atenção, de tal forma que você vai aperfeiçoando até alcançar a estatura de um varão perfeito. Não é que a palavra de Deus diz? Mas isso é algo trabalhado pelo Espírito Santo dentro de nós. Mas, meus irmãos, pasmem, as seitas religiosas, elas não acreditam no poder transformador do Espírito Santo. E é muito fácil provar isso. Alguém dá o nome para o batismo, às vezes ele está fumando ainda. E ele dá o nome para o batismo. E se alguém ali da comunidade souber que ele ainda fuma, não vai batizar aquele indivíduo. Não, porque você ainda fuma, você não está liberto. Espera aí. Quem liberta ele? É o Espírito Santo. Se ele manifestou o desejo, porque a Bíblia fala que ele convence do pecado, do juízo e da justiça. O batismo nas águas é um símbolo da justiça de Deus, porque é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Ah, mas se batizar ele fumando, ele vai fumar o resto da vida. Se ele fumar o resto da vida, porque o Espírito de Deus nunca trabalhou na vida dele com isso. Porque, meus irmãos, nós não podemos pensar que nós vamos preparar as pessoas para ir para o céu com ordenança. Isso não é graça. Agora, é um entendimento realmente complexo.
E eu não estou falando aqui de arminiano e nem de calvinista. Não estou defendendo posição. Há um debate de séculos acerca desse assunto e ninguém chega no lugar. É muito comum você ver um debate de um calvinista com um arminiano, eles ficam 2, 3 horas ali debatendo e no final o calvinista é mais calvinista e o arminiano é mais arminiano. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a graça não depende de mim. Ai de mim, se dependesse de mim para ser salvo. Ai de mim se dependesse de eu fazer uma miséria de jejum para ser salvo. Ai de mim se dependesse que eu não posso fazer isso ou aquilo. Meus irmãos, a salvação é muito mais do que isso. A salvação tem um preço de um resgate. A salvação é o resgate da alma. Diz o salmista que eu estava num charco de lodo, é uma areia movediça. Quanto mais eu mexia tentando sair, mais eu me aprofundava. É assim a vida do pecador. Eu quero melhorar, ele mais afunda. Nós temos um trabalho que nós fazemos com pessoas que são viciadas e a gente percebe isso quando ele quer tentar sozinho, é desse jeito. Quanto mais ele tenta, mais ele afunda, ele aprofunda. Ele não consegue. Porque se não for Cristo que for lá e arrancar ele de lá, por isso que o salmista fala, o Senhor foi lá e me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Porque salvação é a operação de Deus na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos de agora tomar esse entendimento para nós. Salvação não é frequentar a igreja, salvação não é parar com isso ou com aquilo, salvação não é o que eu faço, salvação é o que Cristo fez por mim. Então eu não preciso ir na igreja. Você ser salvo? Não. Eu amo estar com meus irmãos. Nós temos pequenos grupos. Eu amo estar aqui, mesmo que a distância de você que participa, eu poder partilhar um pouquinho do que Deus tem me dado. Eu amo isso. Eu amo estar com um grupo de irmãos, 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 30, não tem quantidade. Se eu estiver sozinho, sou eu e Deus. Se eu estiver com mais um irmão, nós somos 2. Agora, eu não preciso disso para ser salvo, porque salvação é a graça de Deus. Quando Lutero entendeu isso, foi que ele começou a descansar. Poxa vida, eu posso confiar na minha salvação, porque não sou eu, é Deus. Irmãos, eu vou citar aqui uma frase de Spurgeon, mas eu vou citar com as minhas palavras. Pensa bem, eu estou numa luta para ser salvo e toda vez que eu penso em ser salvo, eu olho para mim. Eu minto, eu me engano, eu olho o que não devo olhar, eu falo o que não devo falar, eu como o que não devo comer e assim vai. Quando eu falo eu, estou falando homem, ser humano. Mas eu estou olhando para dentro de mim. Agora o irmão Osiel olhando para dentro de mim, eu sou esse homem. Quando eu olho para mim para ser salvo, é um temor, é um terror. Porque eu olho a santidade. Quando eu olho para mim, meus irmãos, e vendo a humanidade, não vai ninguém para o céu. Porque é cada um pior do que o outro. Então não tem como. E Spurgeon fala isso. Quando eu olho para mim, eu vejo que é impossível ser salvo. E é essa a vida de um adepto de seita religiosa. Ele está sempre fazendo. Aí vem a doutrina que governa a seita religiosa e os movimentos neopentecostais, a doutrina da prosperidade, para prender a pessoa lá dentro e para arrancar recursos financeiros e aprisionar a pessoa ali dentro, porque as seitas religiosas, elas não amam almas, elas amam adeptos. Tá? Não esqueça disso. Amam-se adeptos e não almas. É um tripé. Medo. Se você deixar esta obra, você vai ser comido de bicho. Fico pensando, Jesus mandou amar o irmão e o pastor de uma seita religiosa tem coragem, ao público sendo gravado, falar isso para multidões ouvir. E o adepto de seita está lá, igual uma foca adestrada, né? Pensando o quê? Você ouve o pastor falar um negócio desse, você já devia levantar do banco e ir embora. Eu ouvi. Hoje eu fico pensando, meu Deus! Onde eu estava com a minha cabeça de ouvir uma besteira dessa e continuar num lugar desse?
Então é um medo, você não pode deixar porque vai acontecer isso com você. O fulano saiu, morreu comido de bicho. O outro saiu, o caminhão pegou. Ainda faz ironia, né? Eu não quero que morra comido de bicho, eu quero que um ônibus passe por cima. E as pessoas riem. Você sabe de que você está rindo? Você está achando que você é inocente? Vendo tudo isso e alimentando desse lixo? Medo. Segundo, culpa. Você nunca está salvo. E as mensagens é porque você deu pouco, você não ama a obra suficiente, você não obedece o presbitério suficiente, você não contribuiu o suficiente, é a culpa e você fica com um sentimento de culpa porque você nunca é bom o suficiente. E a culpa te corrói. A culpa te corrói e você vai se prendendo porque você tem que fazer mais. Por isso que é muito comum, a partir dos anos que a pessoa está dentro de uma seita, ele vai sempre se envolvendo mais a ponto, dali a pouco ele não tem tempo para mais nada, porque a seita acima de tudo. É a seita acima de tudo e a seita acima de todos. Larga a mulher, larga a filha. Foi a minha experiência, eu tenho vídeo contando no canal. E o terceiro pé do tripé é a ganância, os interesses pessoais, projeção, o ego. O centro sou eu. Eu quero a prosperidade, eu quero ficar rico. Na igreja que eu participava, eu quero função. Eu quero ser pastor, eu quero ser do grupo de louvor, eu quero ser obreiro. Então eu tenho que fazer, eu quero ir para o Manaim mais vezes. Então ele começa a ficar preso num ciclo vicioso, porque ganância. Esse tripé é o que domina a obra, seita religiosa. Todas elas. Não tem nenhuma diferente. Eu falo aqui abertamente acerca da qual participei, que é a ICM, mas toda seita religiosa usa esse tripé, um evangelho maligno, maldito, de prisão. Um evangelho que aprisiona o homem. E ele está ali no ciclo que ele nunca mais consegue sair. Mas vem o evangelho da graça. O evangelho da graça libertador. Aleluias. O evangelho da graça, meus irmãos, vem tirar o homem da lama e vem lavar o homem, vem purificar. Por isso que o salmista fala assim: torna-me mais limpo do que a neve, né? Mais alvo que a neve. Faz um trabalho na minha vida, porque é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida dia após dia. Alguns vão alcançar mais rápido, outros mais lento, mas a partir do momento que o Senhor te comprou, te resgatou, a partir do momento que você é um salvo de Cristo, acabou. Você agora vai viver com Cristo. Então o Senhor está dizendo, pastor, que não tem perca de salvação? Não é o assunto, irmãos. O assunto não é se você perde ou não salvação. O nosso assunto é que se você é um salvo, é pela graça, não é pelo que você faz. Você só será salvo. Então, olha o que Spurgeon disse. Quando eu olho para mim, eu estou vendo essa capa que não tem recurso nenhum. Mas aí eu olho para Cristo. Olha que coisa linda. Olha a diferença da seita religiosa para o evangelho de Cristo. Aí eu olho para Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o que venceu o pecado, é o que venceu tudo que tenta me dominar, que domina o homem, é o que venceu a morte. É esse que é Cristo, é esse que está dizendo: filho, eu vim para te salvar. Jesus disse: eu não vim condenar o homem, eu vim salvar. É esse. Então, quando eu olho para Jesus, meus irmãos, eu começo a descansar em Cristo. Porque agora eu estou em Jesus. Ele, Jesus, é o autor e consumador da minha fé. Não é mais homem. E eu posso agora descansar no Senhor. Meus irmãos, a diferença é essa. E se você chegou até aqui, irmãos, é porque você está vivendo ou já vivendo a graça e chegou até aqui para comentar no canal aí, ou você tem vivido esse terror. Da ICM eu conheço, não vou exagerar, milhares de pessoas que vivem esse terror. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas ninguém tem coragem de falar, porque se o pastor ficar sabendo, sabe qual é a palavra? Fulano não entendeu obra. Banco nele.
juízo, paga. Ai, Jesus, como é bom estar livre das amarras religiosas. Como é bom eu poder olhar para Jesus e falar: Senhor, eu creio que existe eternidade e eu creio que eu vou estar lá. Porque quem está me chamando e me salvando e me libertando e me transformando, quem comprou e quem pagou um preço por mim, foi o Senhor. Eu posso crer. Isso é graça. Não sou eu, és tu, Jesus. Não sou eu. Então, meu irmão, tamo junto. Você que chegou até aqui, já deixou seu joinha. Se não deixou, deixa agora. Você não é inscrito, agora você entendeu qual é o tema do nosso canal. É pregar o evangelho sem as máscaras religiosas que só existem para aprisionar você, aprisionar os seus adeptos. Se inscreva e não esqueça de apertar o sininho das notificações. Porque quando você faz isso, você vai estar ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas. Pense bem. Eu sempre falo, se cada vídeo que eu gravar poder ajudar uma pessoa, eu sou o homem mais rico do mundo. Mas se todos os vídeos que eu fizer, eu já tenho 400 e poucos vídeos no canal, e se Deus me der vida, chegar a 1000, se todos os 1000 vídeos que eu fizerem conseguir salvar uma alma da condenação eterna, valeu a pena. Valeu a pena. Então eu não desisto dessa luta, porque eu sei que almas vão ser alcançadas, abençoadas e vão ser arrancadas. Agora eu vou terminar dizendo, quando o salmista falou, eu estava no charco de lodo, vou terminar dizendo, não há no mundo charco de lodo pior do que uma seita religiosa cristã. Presta atenção, não há no mundo um charco nojento, podre, pior do que uma seita religiosa cristã. Porque ela não deixa o homem ir a Deus e engana o homem dizendo que ele já está em Deus. Que Deus tenha misericórdia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.